Olá, você, meu amigo, minha amiga, que vai agora acompanhar mais essa entrevista do Pensar Piauí, hoje com Maciel Melo. Queria pedir para você se inscrever no nosso canal se você não está inscrito. Além de se inscrever, toca lá no sininho para você receber as notificações das nossas novas intervenções. Então, um grande abraço, fiquem com a entrevista com Maciel Melo. Amigos do Pensar Piauí, é com muita alegria que eu anuncio como entrevistado da semana Maciel Melo. Maciel Melo é cantor, compositor, poeta, escritor e qualquer outra possibilidade que a arte permitir a ele. Eu vou fazer uma entrevista com o Caboclo Sonhador. Maciel, que prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, Oscar. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom a gente poder dividir o pensamento da gente com o pensamento de outras pessoas. E já que você se predispôs a conversar comigo, eu estou aqui de peito aberto e de alma aberta para conversar com você. Muito bem. Então é o seguinte, eu vou começar dizendo o seguinte para você. De 2 vezes que eu vi Luiz Gonzaga. A segunda vez que eu vi Luiz Gonzaga foi aqui no Piauí. E eu tive a oportunidade, nesse instante, de falar com ele. A primeira vez, eu tinha visto ele em São Paulo, naquele show dele com o Gonzaguinha, Vida de Viajante, não falei com ele. Depois, aqui no Piauí, eu entrei no camarim e falei mais ou menos o seguinte para ele. Escutei o senhor inúmeras vezes durante o tempo que morei em São Paulo e queria agradecê-lo por fazer o Nordeste ficar mais pertinho da gente quando a gente estava lá em São Paulo. Agora, eu quero falar contigo, Maciel Melo, uma coisa. Eu quero agradecer por, mesmo eu morando aqui no Piauí, você, Maciel, fazer a gente ficar mais perto daquelas coisas que marcam nossas vidas. E por você nos alimentar com uma poesia tão rica como a sua. Agora, deixando os confetes de lado, quero saber como você, artista que é, viveu este tempo de pandemia. Do ponto de vista do exercício profissional, a arte necessita de aglomeração, o artista necessita de aglomeração. Como foi esse período de pandemia para o artista Maciel Melo? Foi complicado, assim, porque nós somos os primeiros a entrar no isolamento e vamos ser os últimos a sair, né? A gente depende única e exclusivamente do público, né? Como você falou aí antes, né? A gente precisa da energia, da resposta do público, precisa do semblante das pessoas, do riso das pessoas. Então, a gente precisa estar perto daquela coisa do fã, do camarim, de abraçar, de tirar foto, de dar autógrafo. E então a gente tinha que ficar mesmo, ninguém esperava por isso. E aproveitei também eu aproveitei esse momento tão difícil para a humanidade, né, para estudar, para pesquisar, para ler, para compor, para escrever e também para fazer uma retrospectiva da minha vida. Eu fiz uma regressão na minha vida, né? E fui buscar coisas do passado, a minha vida como cidadão, como profissional, como artista, entendeu? O que é que eu fiz de errado, o que é que eu deixei de fazer, aqueles amigos que nós perdemos por uma gafe qualquer e a gente perdeu, então fiquei tentando reconquistar coisas que eu perdi por negligência e também por uma questão até de imaturidade, né? Porque eu tenho 59 anos e então eu vivi bastante, vivi a minha vida inteira foi na noite, foi como artista, como compositor, como músico, tocava em banda quando era novo, então aproveitei bem. Terminei de escrevi um livro chamado A Marca da Cicatriz, é o meu terceiro livro. E já lançado A Marca da Cicatriz ou não? Não, ele vai ser lançado. Eu terminei agora na pandemia. Eu já venho escrevendo ele há uns 5 anos. E então eu vinha fazendo ele, escrevendo, parava, pegava de volta.
E aí, agora, nessa pandemia, eu aproveitei e terminei de escrever esse livro, já vai para a editora, ele vai sair para uma editora de Fortaleza, que é a editora IMEP, é onde eu tenho meus outros livros também são lá. E aí também estou com um disco novo, um bocado de projeto na cabeça, mas é complicado a gente ficar enclausurado, né? Porque a solidão, quando é uma solidão opcional, é uma coisa, mas eu estava numa solidão obrigatória, porque a solidão faz parte da vida da gente, a gente precisa dela para escrever, para compor, né? Para criar. Mas é uma coisa que, na hora que eu quero sair, vou na bodeguinha ali, tomo uma, volto, começo de novo a escrever, eu começo a tocar e tal. E essa não era uma coisa que a gente tinha que ficar mesmo preso dentro de casa. Eu aproveitei bastante. Eu estou com um matulão cheio de coisa, um bocado de música, muita coisa. Escrevo todos os dias, eu posto alguma coisa nas minhas redes sociais. Muito bem, então eu tinha uma pergunta que estava programada mais para frente, mas como você disse que nessa reclusão aí forçada tem até música nova, o que o público de Maciel Melo pode esperar aí em termos de novas músicas para os próximos dias aí, para os próximos meses, se for o caso? Eu estou com um projeto aí, estou com um disco inédito para lançar pela gravadora do Rio de Janeiro, a Quarup, São Paulo, né, que é a gravadora Quarup, né, vai vir por essa gravadora, que é a mesma gravadora que está fazendo os discos do Renato Teixeira. Estou também compondo com muita gente. Né? Durante essa pandemia eu fiz música com Geraldo Azevedo, com Fagner, com Renato Teixeira, o próprio Renato Teixeira, com Braulio Tavares, que é um grande escritor, um grande intelectual brasileiro, um grande mestre. E, então, enfim, eu estou muita coisa para mostrar. Não fiquei parado, eu fiquei produzi bastante. Né? Então. E essa sua parceria com Renato Teixeira? Também conheço um pouco da obra dele. Ele fala do sertão, mas é um sertão não nordestino. É um sertão ali caipira, do interior de São Paulo, Minas, Goiás. Você fala de um sertão bem nordestino. Como essa junção dos sertões brasileiros na parceria Renato-Maciel? Na verdade, todos os sertões eles têm algo em comum. Entendeu, Oscar? Sim. Todos os sertões ele tem, lógico, uns mais verdes, outros mais secos, né? Mas a questão rural, a ruralidade, né, da música brasileira, da poesia brasileira, ela se identifica. Né? A questão, o que muda são climas. Os climas é que mudam um pouco, porque o rural, a música deles é aquela música que fala do homem do campo, né? A música que fala do caipira, do violeiro, do cantador, do carreiro, né? Do agricultor, e a nossa também. É lógico que a minha poesia ela torna-se mais árida do que a poesia do Renato, exatamente porque eu nasci no alto sertão do estado de Pernambuco, eu nasci no sertão mesmo. Né? Eles para lá é a questão rural, mas o sertão é aqui, né? É aqui no Nordeste. Mas a linguagem é muito parecida, né? A sonoridade, porque essa sonoridade da gente ela é uma coisa que ela vem dos violeiros, dos cantadores, dos ciganos. Né? E você viveu um tempo na cidade de Petrolina. Virei muito tempo. Morei em São Paulo, morei no Rio, já morei em tanto. Eu estou perguntando isso porque Petrolina fica a 300 quilômetros de Picos, no Piauí. Eu sou daquela região de Picos, de uma cidadezinha chamada Bocaina. Então, esse sertão nordestino aí é comum para mim e para você. A gente estava conversando aqui e você pegou o violão aí, repentinamente, sem eu pedir, inclusive. O que a gente pode ouvir? A música que eu fiz com o Renato, bicho, a que eu fiz com o Renato Pois vamos lá, um pedacinho dela. Nova, que é assim. Hoje eu tô fora da curva, entortei a reta, peguei um atalho, desviei a seta que apontava o mundo da solidão. Hoje eu não quero remanso, eu quero uma procela, sacudir minha vida, chacoalhar a dela,
fazer um rebuliço no meu coração. Vou pendurar um trancelim no pescoço dela, sussurrar canções, dar muito cheiro nela, encher minhas veias, ser o seu varão. Quintais de flores, de sonhos, onde a gente flutua, a boca da noite quer beijar a lua, nossas paralelas querem se encontrar e se perder. No infinito do azul a gente vai se ver. No infinito do azul a gente vai se ver. No infinito do azul a gente vai se ver. Bonito, que bonito. Me diga uma coisa, como é que é o processo de criação do Maciel Melo? É como diz aquele samba, e o verso vem vindo e vem vindo uma melodia. Como é que o Maciel compõe? Olha, Oscar, eu não tenho muito essa coisa de muitos compositores que precisam se isolar, precisam do silêncio, precisam estar triste, uns precisam estar disso, daquilo. Eu componho mais, velho, quando eu estou liso. Quando eu estou liso, aí eu dando me compor fazer música, porque é a única coisa que eu sei fazer, e eu preciso trabalhar, eu preciso produzir alguma coisa, né? Então, não tenho isso. Tanto faz ser de dia, como de madrugada, como de noite, né? É lógico que, às vezes, a gente está num cenário bonito, às vezes você chega num lugar que você tem uma paisagem legal, você chega num sítio que tem uma paisagem bacana, você vê. Eu trabalho muito sobre o cotidiano. Eu gosto de escrever sobre o cotidiano do instante em que eu estiver, né? Então, se eu estiver num lugar que é cheio com a lua bonita, né? Um lugar que tem um açude, um barreiro bem legal, um monte de pássaros e tal, eu vou compor, né? Vou compor sobre aquilo ali, né? Se eu tiver, já fiz músicas em plena Conde da Boa Vista, meio-dia em ponto aqui em Recife, né? O meio-dia, bicho, de repente eu estou na avenida Conde da Boa Vista, de carro para lá e para cá, eu subia para a calçada, o povo não deixava eu andar, porque era cheio de barraca, cheio de banca, quando ia para a rua, os carros que queriam me pegar, enfim, aquele inferno. E aí eu acabava fiz. Então, enfim, eu fiz uma com o Braulio Tavares agora, bicho, uma coisa muito legal. Exatamente isso. E a música fala que eu fiz com o Braulio, Oscar, ela fala exatamente sobre isso, é sobre o momento do poeta, do criador. A gente na madrugada, agora nessa pandemia, nós fizemos isso aqui. Ó. Aqui. Trechinho dela, isso. Ó. Quando um homem consome a madrugada, rabiscando umas folhas de papel, ele sabe que a vida é quase nada, oscilando na ponta de um cordel. Ele sabe que o fim de toda a estrada não deságua no inferno nem no céu. Ele pensa na feira já minguada, na bodega, na roupa desbotada, na água, na luz, no aluguel. Ele pensa na feira já minguada, na bodega, na roupa desbotada, na água, na luz, no aluguel. Quando um homem fadiga a voz cansada, com palavras da Torre de Babel, ele entende que a coisa mais amada se transforma na coisa mais cruel. Quando a taça em que bebe está quebrada, tanto vidro a boiar em tanto fé, no peito um andor desatinado, uma biqueira nos olhos enxurrada, um andor tão bonito e tão fiel. No peito um andor desatinado, uma biqueira nos olhos enxurrada,
enxurrada, uma dor tão bonita e tão fiel. Quando um homem de boca tão calada sente a mente girar no carrossel, ele escreve através da madrugada, com o cuidado da abelha que faz mel. Sua vida talvez foi destinada a salvar estas folhas de papel, tirando versos do lodo, navegando o mundo todo na leveza de um barco de papel. Tirando versos do lodo, navegando o mundo todo na leveza de um barco de papel. Um dos seus traços que eu observo no ato de cantar, você fez agora, no finalzinho dessa música, eu chamo de aboio. Você dá uns... Você emite umas vogais assim, né? Eu acho parecido com aboio de vaqueiro, e eu acho fantástico em todas as vezes que você faz isso. Eu vou te dar aqui alguns nomes e vou pedir para que você me defina eles. É um grupo de 4 e um nome separado. O grupo de 4 é Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Marinês e Dominguinhos. E o nome separado é Belchior. Me defina esse povo, Marcel. 4 ases e um coringa. Belchior, na verdade, bicho, foi o maior, para mim, ele é o maior filósofo da música popular brasileira. Existem 2 camaradas que eu respeito muito, que é Chico Buarque, de Holanda, e Belchior. Mas eu me identifico mais com a poesia de Belchior, com a filosofia de Belchior, pelo sotaque, né? Porque Belchior viveu as mesmas coisas que eu vivi. A poesia dele é árida, né? Os textos dele. Ele era um cronista, porque, na verdade, Belchior ele cantava como se ele estivesse conversando. As músicas dele, ele saía cantando, ele era uma crônica e ele cantava aquilo, né? Sem aquela preocupação com a métrica, com a rima, com essa coisa toda que, né, não necessariamente na música tem que ter. Mas ele era uma figura fantástica, um dos maiores pensadores da música brasileira, sem sombra de dúvida, Belchior. Então, quando você bota Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro, Marinês, e bota Belchior no meio, né? Porque, na verdade, ele representava tudo aquilo. Todos esses artistas, todos esses grandes mestres que você falou, ele representava eles todos, né? De uma maneira mais erudita, né? De uma maneira mais né? Por ele escrever bem e ele ter o traquejo com a palavra, então ele trabalhava bem com a palavra, não que os outros não tivessem, né? Mesmo porque Luiz Gonzaga era melodista, era cantor, né? Então, quem escrevia para Luiz Gonzaga tinha os grandes intelectuais que escreviam para ele, os escritores, Zé Dantas, que era fantástico, Humberto Teixeira, né? O Nildo Almeida, enfim, tantos e tantos outros que assim como eu, escrevi, assim como eu faço música para Flávio, para todo mundo e para outros cantores. Luiz Gonzaga tinha os dele, né? Marinês, Abdias era que cuidava da história de Marinês, e, enfim. Então, bicho, vou dizer um negócio a você. Diga lá. Para você classificar artistas do Nordeste, a gente ia passar aqui um tempo só falando de craques, verdadeiros craques, entendeu? Então, são muitos. Aí no Ceará tem Belchior, eu costumo dizer que nós temos... Fausto Nilo, um dos maiores, né? Aí no Piauí, Torquato Neto... Sem sombra de dúvida. Eu costumo comparar esses músicos nordestinos com o antigo futebol brasileiro, que você formava uma seleção, 2, 3,
e você não sabia qual a principal, né? Então, assim são os cantores, os cantadores do Nordeste brasileiro, entre os quais está você. Mas eu quero perguntar sobre um parceiro seu específico, porque eu sei que ele foi importante, é importante na sua vida. Maciel Melo e Flávio José, o que significa essa dupla para você? Olha, eu acho que Flávio foi uma das figuras mais importantes na minha carreira, na minha história, porque o primeiro sucesso dele foi eu que fiz, os primeiros grandes sucessos dele foi eu que fiz, os três primeiros, Que Nem Vem Vem, né? 1991, Quebrei no dente o taco da literatura, tô na história, eu sei que sou motivo pra falar. Entrei de cara, tô saindo fora, tá no tempo, já é hora de poder me desfrutar. Semente negra, uma raiz poderosa, água desce prosa na cacimba de Belar. Meu canto tem um chaco de uma cuia, tem as manhas que o mestre louro plantou pra comer, enfim, depois o caboclo sonhou. Sou um caboclo sonhador, meu senhor viu, não queira mudar meu verso. Se assim não tem conversa, e meu regresso para o brejo diminui a minha reza. Um coração tão sertanejo, vejo como anda, enfim, depois de terra prometida, e cai por cima de mim. Nunca mais eu vi Maria, nunca mais eu vi o amor, guardo na lembrança a cor do vestido dela. Eu tô roendo, tô cheio de saudade, meu amor, por caridade, boto o rosto na janela. Então, os primeiros sucessos dele eu fiz. E, automaticamente, ele foi acontecendo, ele foi crescendo, e eu fui junto como compositor, né? Então, eu acho que teve uma sintonia legal aí, uma troca também. Ele estava acontecendo como intérprete e eu como compositor. Foi por causa das gravações dele que eu vim ser gravado por Fagner, por Elba, por Zé Ramalho, entendeu? Por Alceu, por Geraldo, enfim, por todo mundo, os forrozeiros todos. Então, eu sou conhecido hoje, porque se não fosse ele, talvez tivesse sido outro. Assim como para ele, se não tivesse sido eu, o cara a fazer o primeiro sucesso, não teria sido outro compositor também. Mas eu acho que deu certo, a energia, essas coisas que Deus coloca, cada qual no seu cada qual, né? Eu acho que ele disse, não, o cara que vai começar vai ser Maciel, e para mim também. Então, eu tenho um respeito por ele muito grande, tenho uma admiração. Ele é um grande artista, um camarada que sabe escolher o repertório, sabe fazer os arranjos, sabe criar uma introdução como ninguém. As introduções da música dele são muito singular, né? Você já sabe que é Fagner, o toque da sanfona dele é só dele, não parece com ninguém, só parece com ele. A voz dele, o timbre de voz dele não parece com ninguém. Então, é um grande artista e é um camarada que está representando, eu acho. Foi embora Dominguinho, foi Gonzaga, foi Jacques Marinês, só temos ele agora, bicho. Olá, meu amigo, minha amiga, tá gostando da entrevista? Eu vou pedir para você, se ainda não se inscreveu no canal do Pensar Piauí, que o faça. Aproveita, toca lá no sininho, porque aí você vai receber as notificações das novas entrevistas do nosso canal. Mas eu agora quero falar da minha preferida. E a minha preferida tem o seguinte início. És rainha da vida de um moleque, traquino, trovador de travessuras. Tuas mágoas se afogam na costura e a escritura te diz que o bem virá. Minha rainha, eu queria que você contasse a história dessa música e tocasse um trechinho dela aí pra gente ouvir. Tá bom, meu querido? Oscar, na verdade, eu sempre nas minhas canções, quase, acho que uns 60% de minha obra, sempre tem algum personagem da infância, da cidade que eu morei, quando eu nasci. É um doido da minha cidade, é um parente, é uma coisa, um amigo. Eu estou sempre colocando alguém, né? Não sei porquê, mas eu gosto. E eu fiz uma canção para minha mãe e meu avô. Eu queria fazer uma homenagem ao meu avô, e para fazer uma homenagem ao meu avô, minha mãe tinha que entrar na história.
E aí acabei fazendo, coloquei o nome de Rainha, que é por causa dela, que é minha eterna musa. Sempre tem várias canções que eu faço para que já fiz para ela, né? Uma guerreira, paraibana, né? Paraibana, valente, trabalhadeira, que é danada. Tem 86 anos ela. E então eu precisava fazer. Meu avô era tropeiro, meu avô era a Mocreve naquela época, então ele viajava o Nordeste inteiro com aquele monte de burros carregando mercadorias. Ele carregava mercadoria nos lombos dos animais, né? Não tinha, naquela época que não tinha ainda era o trem, não tinha ainda o transporte, né? Aquela cor do caminhão ainda não existia ali para gente, então era na base do carro de boi ou do lombo de animais. Então meu avô chamava Mocreve, ele era isso. Depois, quando Eu chegou a vou me indústria... permitir, primeiro, cortar aqui o seu raciocínio, e segundo, ao terminar aqui a entrevista, eu vou lhe mandar uma pequena história sobre tropeiros. Ah, sim, mande mesmo. Que tem muito, que diz muito fundo a minha pessoa. Meu pai foi um tropeiro, meus tios foram tropeiros. Vou mandar essa história para você. Ah, mande, eu quero. Continue. Mande sim. Então, meu avô a vida inteira ele passou fazendo isso. Então, fui criado vendo ele fazer aquilo. Quando chegou a indústria automobilística, quando a gente chegou no Brasil, eu acho que foi na época de Juscelino Kubitschek que começou a chegar isso. Não sei se eu estou enganado, mas eu acho que foi. Foi depois de Juscelino que abandonaram a estrada de ferro e começaram a trazer... Juscelino que abriu as portas do Brasil para a indústria automobilística, é isso mesmo. Exatamente. E uma coisa que eu nunca entendi é porque ele podia ter trazido a indústria automobilística, mas podia ter deixado a estrada de ferro, o transporte, né, o transporte férreo, que era muito mais econômico, muito mais rápido, entendeu? E eu me lembro quando começaram a destruir as estradas, abandonaram, os trens se abandonaram, aquelas casas de turma, os caras começavam a derrubar, que eram aquelas casas onde ficavam os trabalhadores que vinham para fazer a estrada de ferro e tal, enfim. Né? Não havia necessidade, que a Europa tem tudo isso. Na Europa você tem um transporte um transporte férreo, que é maravilhoso, mas tudo bem, deixa quieto. Então, o meu avô, quando chegou para essa coisa, ele passou a comprar e vender animal, porque as pessoas já não precisavam dos serviços dele, então ele passou a comprar e vender animal. Então, ele comprava um cavalo, vendia ali, comprava dois, comprava barato, enfim, ia para aquelas feiras, cair com feira de rolo, fazendo rolo com animal. E ele era um contador de história fantástico, ele contava uma história maravilhosa, ele tem umas histórias, era menino, ficava ouvindo, e ele contou uma história uma vez que tinha um camarada, e esse camarada era fazendeiro rico, e esse camarada começou a ficar de jogo, de baralho e tal, e o cara foi perdendo tudo que tinha, né? Um jogo, não sei o quê, e foi perdendo, ficou só com a casa grande e 2 vacas, né? E aí, bicho, o cara, daqui a pouco, ia os agiotas cobrando ele, e aquela coisa em cima, e a mulher braba com ele, a mulher retada com ele, porque que a culpa era dele, que ele era irresponsável, coisa e tal. Ele disse, mas não tem jeito, eu vou ter que vender as vacas, porque ele ainda estava sustentando a família com o leite dessas 2 vacas. Ele fazia um queijinho inteiro. Aí acordou de madrugada, saiu escondido da mulher, pegou as vacas e levou para a feira de Tabira, que é a melhor feira de gado que tem aqui em Pernambuco. Levou lá na feira, chegou lá 4 horas da manhã, cocorou-se lá, as 2 vacas assim amarradas, e deu 8, 9, 10, meio-dia, ninguém apareceu, nem os amigos dele sumiram tudo, né? Eu sei que quando foi 6 horas da noite, a feira já se acabando, todo mundo desarmando as bancas para ir embora. Chegou um camarada, ele lá cocorado, e o camarada chegou e disse: ô meu amigo, quanto é essa vaca? Isso já escurecendo. Aí, do jeito que ele estava cocorado, fazendo conta no chão e passando o pé, que Matuto tem mania de ficar fazendo conta no chão e passando o pé em cima, né? Aí ele nem olhou para o cabo, ele disse: qual? A marrom ou a pintada? Aí o cabo disse: a pintada. Ele disse: da época, ele disse: é 2 contos de réis. Aí o camarada disse: e a marrom? Ele disse: é 2 contos de réis. Aí ele ficou lá, não olhou para o camarada, não. E o camarada olhando as vacas, alisando, disse: quantas arrobas pesa essa vaca? Aí ele disse: qual? A marrom ou a pintada? O cara disse: a pintada. Eu peso umas 15 arrobas. Se é marrom, ele disse: peso umas 15 arrobas. E aí o cara começou, disse: quantos leitos dessa vaca? Ele disse: qual?
a marrom ou a pintada? Aí o cara disse, os 10 litros de leite. Ele disse, dá uns 10 litros de leite. Ele disse, se a pintada, ele disse, dá uns 10 litros de leite. Se a marrom, ele disse, dá uns 10 litros de leite. E o cara começou a se arretar com ele. Aí o cara lá pastor disse, como é que você cuida dessas vacas? Ele disse, qual? A marrom ou a pintada? O cara disse, a pintada, rapaz. Ele disse, não, eu dou farelo, dou capim, dou palmo. E a marrom? Eu dou farelo, dou capim, dou palmo. O cara retornou, meu amigo, você é doida? Que molesta, tudo que eu pergunto a você, você diz qual? A marrom ou a pintada? Ele disse, não, rapaz, é porque a marrom é minha. Se é a pintada, ele disse, é minha também. Ficava chato. Então, meu avô era isso, era aquela figura que, contador de história fantástico. E eu guardo uma lembrança muito bonita dele. E a música que eu fiz para ele é essa aqui. Vamos lá, vamos ver se dá certo aqui. És rainha na vida de um moleque traquino, trovador de travessuras. Tuas mágoas se afogam na costura, a escritura te diz que o bem virá. Um poeta já disse, Deus dará, dou teu nome Maria, fortaleza, tua fé é sinônimo de grandeza, em teu reino quem reina é o coração. Ó Maria de Lourdes da Labuta, em Sumé foste doce, amarga e bela. Paraíba foi tua passarela, Pernambuco te trouxe a sedução. O destino entregou tua missão, os itens a ti foram destinados, e a lei que constitui o teu reinado foi escrita com a tinta do perdão. Tu andaste muito mais que muitas léguas, tu abriste as cancelas do destino. Te vestiste com o manto do divino, traçaste um futuro sem ter régua. Teu amor incansável não dá trégua, teu silêncio arenga com o fracasso, e o sol ao cair deixa um mormaço. São 6 horas e mais uma oração. Ei, Pedro Gídio, teus cavalos, teus burros, tuas éguas estão rinchando ao redor da tua cova. Vou tangendo conversa e muita trova, vou montado no eito de canções. Percorrendo os Brasis desses sertões, sou discípulo fiel da tua filha, sou o neto torto da família, sou a crina da vida, eu sou você. Muito bem. Depois Parabéns. Fantástico. Eu acho essa letra maravilhosa. Eu ainda completo depois, quando eu termino aqui, quando eu estou em shows, cantando meus shows, eu completo e coloco uma poesia que eu fiz para meu pai, né, no meio, né, porque eu homenageei os 3. Aí eu digo, se eu não fui o filho exato que quiseste, nem ao menos o que imaginaste, fui apenas um pouco que fizeste, nesse pouco eu ergui e ameaste. Tantas vezes em que me abraçaste, eu senti o calor da tua mão, aquecendo minhas culpas com o perdão, me beijando, mostrando o lado certo, os atalhos, os caminhos, os desertos, o abismo, a curva, a contramão. Me perdoe se às vezes me permito que o acaso penetre em meus momentos, me envolvendo com loucos sentimentos, desatando os bridões da minha vida. Volta e meia, em becos sem saída, dor de cara, me deparo com a parede, nos teus punhos eu armava minha rede, nos teus braços eu estendia o meu colchão. Hoje eu sinto a falta de um sermão, que em seguida me davas um confeito, aprendi que jamais serei perfeito, mas ser seu filho é ser sempre um cidadão. Eu sempre completo e vou fazendo minhas cantorias. E vou fantástico, muito interessante. Meu querido, aqui a gente... Você tocou aí várias músicas suas, mas deixa eu fazer aqui mais 2 perguntinhas que eu acho mais técnicas. Depois do rádio, do vinil e do CD, como é que está a difusão da música nos dias de hoje? Como é que o Maciel vê? Está mais fácil para o artista? Na época da famosa bolacha de vinil era mais fácil? Como é que você está vendo esse novo momento
da difusão musical? Por um lado, sim, essa coisa da tecnologia é importante e a gente não tem como fugir disso, de maneira nenhuma, lógico, que nem deve. Não tem como. Não tem como. E o mundo a gente tem que andar para frente, a gente tem que acompanhar o futuro, acompanhar a tecnologia, a modernidade, entendeu? Eu acho que agora a gente tem que... Você não pode ficar escravo dela, né? Eu acho que não deve ficar escravo. Eu ainda apanho muito, porque eu gosto mais do vinil, eu gosto mais daquela coisa de você botar o disco, ficar ouvindo, olhando a capa, né? A gente pegava aqueles discos de vinis. Elifas Andreato foi um artista plástico que surgiu através das capas de disco, né? E fez capas maravilhosas. Maravilhosas. Então a gente ficava olhando as letras das músicas, os nomes dos parceiros, dos compositores. Com essa coisa da internet, você não sabe quem fez. O rádio toca a música, mas não diz o nome do compositor, só diz o nome do intérprete. Aí o cara já bota aquele negócio num pendrive, num CD, não diz. O direito autoral do Brasil é uma fuleiragem, entendeu? Então os compositores têm que se virar, têm que cantar, têm que se mostrar, senão passa fome, passa necessidade, como tudo no Brasil, né? Mas eu estou tentando me adaptar. Antigamente, para fazer para ir para a televisão, para o rádio, eu teria que pagar para tocar uma música minha, para você ir para a televisão, né? Hoje não, hoje com a internet eu gravo aqui, boto no meu WhatsApp, boto no Instagram, boto no Facebook, faço a minha propaganda do meu show, chego lá, está lotado, entendeu? Quer dizer, de vez em quando eu faço coisas, recebo telefonema do Japão, da Espanha, de Portugal, do Rio Grande do Sul, do Piauí, do Oiapoque, do Chuí. Então, todo mundo liga, as pessoas... Ontem eu fui fazer um show, bicho, no Rio Grande do Sul, lá naquela terra, lá perto onde tem aquela coisa de vinho Conchitouro, né? E eu fui para lá, bicho, e fiz assim. Quando eu cheguei lá, lotado, o cara me contratou. Eu disse, meu irmão, vou tocar lá, não vai ter ninguém, porque o povo nunca... Cheguei lá, lotado o espaço, as pessoas com disco meu, né? Quer dizer, então isso... A recepção dos gaúchos foi calorosa. Muito boa. Isso não foi só lá, não. Outra vez eu estive aí em Teresina, bicho, uma vez que o Piauí eu vou sempre. E uma vez eu fui fazer um show lá em Teresina, para ser o João Claudino, naquele shopping dele, e me contrataram para eu fazer esse negócio. Eu digo, meu irmão, eu tinha chegado de uma turnê, eu tinha feito uma turnê aqui pelo Nordeste, aqui pela região aqui da gente, Bahia, Paraíba, Alagoas, perto de São João, cansado de ter trabalhado 30 e tantos dias. Quando eu cheguei, recebo um telefonema de lá de Teresina, eu tinha acabado de chegar em casa para fazer um show lá, e eu cansado, eu digo, mas rapaz... Aí eu disse para mim, na época, a minha produção, eu digo, rapaz, meu empresário, eu digo, eu não estou cansado, não estava querendo ir, se fosse para depois, mas agora e tal. Aí eu digo, depois, mas ninguém me conhece lá em Teresina, ninguém me conhece, isso na época e tal. E aí eu digo, aí eu disse, dê um preço aí para o cara não querer. Aí ela pegou, deu um preço 2 vezes a mais, eu acho, do que eu cobrava. Só é tanto. Aí ele disse, está fechado, eu quero ele aqui. Tá vendo? Aí, bicho, veio a Teresina e ainda ganhou mais do que o habitual, né? Pois é, bicho. E aí vendi todos os DVDs que eu levei, todos os discos, dei autógrafo pra caramba. Era o Arce de Março. Exatamente. Tirei retrato com todo mundo. Então, foi uma coisa bacana. Então, eu acho que essa coisa da internet é muito importante. Agora, a gente precisa saber, porque tem muita coisa ruim nela também, né? A gente tem que saber escolher. Do mesmo jeito que ela coloca as coisas da gente, é muita porcaria também que está ali, as pessoas vão consumindo, mas cada um consome o que quer. A gente vive numa democracia, um país onde miscigenado, entendeu? A nossa cultura é muito rica, né? Aqui em Pernambuco nós temos maracatu, forró, baião, ciranda, o frevo, o coco, o caboclinho. Chega na Bahia, tem capoeira, tem axé, tem isso, entendeu? E por aí vai, todos os cantos que tem outras coisas, entendeu? Então, vamos embora, cada um sabe o que quer ouvir ou não. E a gente que não faz arte, mas aprecia, vai ouvindo Maciel Melo e outros grandes cantores que nós temos. Eu queria agradecer profundamente você ter aceito participar dessa conversa, dessa entrevista, e pedir para a gente encerrar aí com
mais uma música sua, mais um cantar seu, para a gente fechar aqui a entrevista de hoje. Então vamos O que nessa. você vai tocar aí para a gente? Vamos ver aqui o que é que eu vou fazer aqui com vocês. Eu vou cantar a música que eu fiz, que chama-se Pandemia, que eu fiz, o nome é Pandemia, que é assim. Pronto. Isso não é só um susto, não é só um surto, é uma pandemia. Não é boato, isso é um fato, não é converseiro, nem me diz. Isso eu sonhei um dia que a gente ia ficar feito monge, se abraçar de longe, não chegar tão perto. Tudo era deserto, era o apocalipse. Ei, você que matou a mata, envenenou o rio, enterrou Mariana, depois Brumadinho, fez a nossa fauna desaparecer. Cadê o verde que filtrava a impureza? A gente respirava toda a natureza, limpava os pulmões do alvorecer. O universo tá adoecendo e só você não vê. O universo tá adoecendo e só você não vê. Como é que eu vou ficar em casa se eu não tenho nem onde morto cair? Minha casa não tem teto, não tem porta nem torneira pra abrir. Como é que eu vou ficar em casa se eu não tenho nem onde morto cair? Minha casa não tem teto, não tem porta nem torneira pra abrir. Preciso banhar os pés, lavar as mãos para existir. Preciso banhar os pés, lavar as mãos para existir. Preciso banhar os pés, lavar as mãos. Não me venham com migalhas de sorriso, não deboche nem zombe desse povo que só quer que amanheça um sol mais novo e acordar com a luz do novo dia. Quando a flâmula tremula em rebeldia, renegados semblantes causam estorvo. Tudo sem, tudo nada, tudo torvo, e a força do bem se principia. Estilhaços de vida rasgam o dano desse circo patético e desumano de algozes gentis fenomenais. Não me venham com migalha de subejo, não maltratem esse povo sertanejo. Se não for para ajudar, nos deixe mal. Como é que eu vou ficar em casa se eu não tenho nenhum de morto cair? Minha casa não tem teto, não tem porta nem torneira para abrir. Preciso banhar os pés, lavar as mãos para existir. Preciso banhar os pés, lavar as mãos para existir. Mais uma vez aqui, vou lhe aplaudir. Muito bela essa canção, tá certo? E eu quero lhe agradecer, Marcel, do fundo do coração. Eu fiz aquela tietagem no começo porque é preciso, né? Você muito obrigado, eu que agradeço bastante. Tá bom? Muito obrigado pelo convite, mande as ordens sempre. Eu quero aproveitar para dizer para você do carinho que eu tenho por esse estado. De vez em quando eu vou aí e eu aprendi a gostar do Piauí ouvindo Torquato Neto, né? Eu era muito ligado ao pessoal na minha adolescência. Então, era muito ligado na Tropicália, então eu ficava ouvindo muito, porque eu escutava de tudo, mesmo ouvindo forró, Gonzaga, Jacques e tal. Eu gostava de ouvir o Caetano, Gil, Torquato, Belchior, Fagner, Ednardo, então esse povo todo, Geraldo Azevedo, enfim, todo mundo. Então, eu quero mandar um beijo enorme para todo o povo do Piauí, né? E todo mundo. Os grandes repentistas, eu conheci grandes repentistas aí, é um estado que tem muito repentista bom aí no Piauí. Então, isso foi um abraço, muito obrigado, fica com Deus, muita paz, muita saúde. E olha, gente, vamos continuar usando máscara, né? Vacina, sim, vamos nos vacinar, todo mundo. Tem que vacinar adolescente, velho, menino, tudo, papagaio, a peste, vacinar todo mundo. Porque só assim a gente sai dessa enfermidade. Eu vou pedir para você aguardar aí para a gente falar em off aqui. E agora desejar uma boa noite para você e dizer que, noutra oportunidade, quem sabe aí no lançamento do livro, quem sabe aí no lançamento do disco, a gente possa novamente estar aqui conversando. Muito obrigado, Marcel Melo, nosso caboclo sonhador.
E aí, gostou da entrevista? Então, se não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Recomende o canal do Pensar Piauí para um amigo, para uma amiga, e não deixe de você fazer e de recomendar que todos toquem no sininho para receber notificações de novas entrevistas. Um abraço.